Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Trago aqui um grande abraço ao pastor Eliezer, do meu pastor Gonçalo Francisco de Moraes. Meu querido pastor, um abraço para o Senhor. Amém? É uma oportunidade ímpar, né? Nós estarmos aqui. A Maristela desejou isso no coração. Eu creio que Deus costura todas as coisas e nos dá todas as oportunidades, né? E nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Eu agradeço a Maristela pelo convite, pela oportunidade, e agradeço ao pastor também, e cumprimento a igreja, né? Com muita alegria. Me senti muito bem, nunca tinha vindo aqui, primeira vez. E eu estou muito contente de poder estar com os irmãos. Amém? Meus irmãos, assim, vou relatar brevemente algumas coisas e vou entrar rapidamente na palavra. Eu tenho 36 anos, eu e a minha irmã gêmea, aquela ali que está de azul é minha irmã gêmea. 36 anos não é de idade, não. Eu tenho um pouco mais, mas 36 anos que andamos com o Senhor Jesus. É glorioso. Temos aqui do lado da Denise também a Carmelita, que também é uma irmã na fé, né? Está aqui conosco nessa noite. E meus irmãos, o Espírito Santo me trouxe nesses últimos dias essa palavra ao coração, e nós compartilhamos ali no grupo de intercessão que funciona na minha casa há mais de 22 anos, do qual a Maristela faz parte. Nós conhecemos a Maristela há mais de 20 anos. E lá ali tem um grupo grande que funciona ali, é um grupo de intercessão que iniciou-se em janeiro de 2000. E a minha irmã é a líder do grupo. E nós temos irmãos de Cascavel, de várias localidades. Da NIB, da Igreja Batista da Vitória, da Assembleia de Deus, da igreja da qual eu faço parte. Nós temos irmãos daqui, a Maristela está lá, né? Então, nós nos reunimos para louvar o Senhor, para falar, né, com Deus, e ali o Espírito Santo tem trabalhado também, de uma forma poderosa, não é, Denise? E eu sou professora aposentada de língua portuguesa, já me aposentei, e é isso, um pouquinho da minha vida, rapidamente, né, brevemente. A palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou ler alguns textos rapidamente, outros eu vou apenas relatar, para ser breve e dentro do horário. Capítulo 17 de Atos. Paulo e Silas na Grécia. E ali, naquela ocasião, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia, ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo, porém não os encontrando,
arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, até aqui. Amém? Meus irmãos, estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Nós somos chamados para transtornar o mundo. Amém? Embora transtornar tenha uma conotação negativa, a palavra, transtornar significa virar de cabeça para baixo, bagunçar, mexer, fazer acontecer o alvoroço. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Transtornar o mundo. Somos chamados para expandirmos o reino de Deus que está dentro de nós. Só um minutinho. Tudo isso nasce na intimidade com o Espírito Santo. Você só transtorna o mundo se você for cheio ou cheia do Espírito Santo. Precisamos compreender que sempre o Espírito Santo quer agir, ou seja, ele quer se manifestar em nós e através de nós. E eu elenquei aqui 5 pontos, que no nosso estudo a gente falou 5 degraus. 5 pontos sobre a nossa caminhada de fé com o Espírito Santo. O primeiro deles, receber o Espírito Santo. No livro de João, eu vou citar alguns textos, eu vou ler rapidamente, outros eu só vou citar a referência. No livro de João, temos algo muito interessante no capítulo 14, o verso 16. O capítulo 14, verso 16 diz o seguinte: Jesus confortando os seus discípulos. Aquele clássico texto que todos nós conhecemos, ele começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Lá no verso 16, ele diz o seguinte, quando ele promete o Consolador: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então, 2 coisas: ele habita convosco, presente, e estará em vós, futuro. Aqui o Espírito Santo ainda não tinha vindo, ainda não havia descido como em Pentecoste, mas o Espírito estava com eles. O Espírito estava com eles, habitava com eles. É isso que a palavra está querendo dizer. Assim como foi com os apóstolos, as pessoas se rendiam ao Senhor, atendiam ao seu chamado, caminhavam na fé, e o Espírito Santo estava ali, no meio deles, entre eles, com eles, habitava com eles. Mas de repente, Atos capítulo 2, todos nós conhecemos a história. De repente tiveram uma experiência, foram cheios do Espírito Santo, receberam poder, foram revestidos, passou a habitar neles. Isso é para nós hoje, amém? Isso é para você, isso é para mim. Ele não só está conosco, ele habita em nós, amém? Esse é o primeiro passo, receber o Espírito Santo, é ter essa experiência, de ter essa convivência com ele, junto com você, junto comigo, mas também ter a experiência desse batismo, dessa presença, habitando dentro de nós. E isso é algo muito importante para todo cristão, muito importante. Segundo passo, na nossa caminhada de fé com o Espírito Santo, se ele habita comigo, se ele mora em mim, eu preciso ter comunhão com ele. Ah, mas ele já veio, ele está em mim, está tudo certo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de amizade com ele. No livro de Romanos,
capítulo 5, verso 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Capítulo 8, verso 16. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Capítulo 8, verso 26. Ele intercede por nós. Capítulo 14, verso 16. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós não temos como fugir dele. E nem queremos. Capítulo 16 de Romanos, verso 13. Ele nos guiará a toda a verdade. E meus irmãos, isso é durante a nossa caminhada com ele. Tem coisas que acontecem instantaneamente, tem coisas que nós vamos aprendendo, vamos pensando, vamos sendo convencidos, porque nós não somos fáceis de lidar. Nós temos a nossa natureza, nós temos a nossa alma que precisa ser ganha. Nosso espírito está pronto, né, pastor? Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne briga com o nosso espírito. Porque são opostos entre si, diz a palavra. E a nossa alma entra no meio. E se a nossa alma não for tratada, não for restaurada, pelo agir do Espírito Santo que habita em nosso espírito, nós perdemos muitas vezes as guerras. E passamos lutas e situações. E alcançamos vitórias. Porque nós permanecemos. Mas se o Espírito Santo fala comigo, dia a dia, eu vou vencer mais fácil. Eu vou chegar a um ponto melhor. Amém? Nós precisamos ter isso em mente. É essa palavra que Deus tem falado conosco nesses dias. E nós precisamos com isso, meus irmãos, desenvolver essa comunhão diária com o Espírito de Deus. Constante. E através do quê? De que forma? Isso vem, eu estou em Cristo, eu estou aqui... E de repente, como que isso acontece? Através das práticas espirituais. O nosso corpo precisa de atividade. Se eu parar de beber água agora e só beber o mês que vem, o passaporte da glória já está garantido. Porque eu preciso de me hidratar. Nosso corpo precisa de atividade. A nossa alma precisa se relacionar, precisa, enfim, ser curada primeiro, liberta. Tem tantas coisas na nossa vida que nós não podemos ficar sem. As práticas espirituais são essenciais para quem quer ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu vou citá-las aqui simplesmente, né? Porque não é o caso de entrarmos nos detalhes de cada uma delas, né? A leitura e o estudo da palavra. A meditação na palavra. A meditação na palavra. Onde o Espírito revela aquilo para você. Você mergulha na palavra. Você ora, você lê. Você medita, você rumina, você se alimenta daquilo e o Espírito Santo vai te revelando as verdades encobertas, as riquezas encobertas, as verdades de Deus. E aquilo vai transformando você. A meditação na palavra, a confissão da palavra. Se eu medito na palavra e eu creio naquilo que está ali, e o Espírito Santo revela aquilo para mim, eu vou andar confessando aquela verdade a meu respeito. A respeito do outro, a respeito da igreja, a respeito de qualquer coisa. A nossa boca é uma bomba atômica contra o inferno. É fonte de vida quando confessamos a palavra do Senhor. Amém? Confissão da palavra, louvor. Uma vida de louvor. Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Assim sereis cheios do Espírito. Nós precisamos louvar.
Muitas vezes nós nos acomodamos e louvamos aqui quando a equipe de louvor está louvando. Não, eu levanto pela manhã, ou eu nem levanto, eu abro os meus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida. Isso é louvor. Comece a se encher de louvor logo pela manhã. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração de gratidão. O teu dia é outro, a sua vida muda. Amém? Amém? Aleluia. Adoração é o estilo de vida que você tem diante do trono de Deus. E são as tuas atitudes diante do Todo-Poderoso. Uma vida de adoração, gente, é algo tão forte. Vocês sabem bem do que a gente está falando aqui. Outra prática espiritual, o jejum. A outra prática, a oração. Não tem como ter relacionamento com o Espírito Santo sem orar, sem buscar a presença do Senhor, sem ouvi-lo, sem falar com Ele. E a intercessão é quando você se coloca diante de Deus em favor do outro. É quando você se levanta diante de Deus em favor de alguém, ou de uma causa, ou de uma situação. Duas advertências eu destaco aqui, nesse ponto número 2. A primeira está no final do capítulo de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, no verso 16. Andai no Espírito. É uma advertência da palavra. Andai no Espírito. E jamais você vai satisfazer os desejos, as concupiscências, os desejos da sua carne. E muitas vezes, meus irmãos, me permito dizer isso, nós vemos às vezes pessoas dentro da igreja. Eu tenho 36 anos de vida de igreja. E nós vemos pessoas dentro da igreja que não andam no Espírito. E são vencidos pela carne, muitas vezes. Passam situações e tribulações terríveis. Mas a palavra nos admoesta: andai no Espírito. Andai no Espírito. Que o Espírito Santo revele a você o que é isso. Amém? Que o Espírito Santo fale com você no íntimo. Verso 25, ali do mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, eu faço aqui uma breve colocação que não está aqui. Nós somos Espírito. Você é Espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O apóstolo Paulo fala claramente nas suas cartas, assim, cirurgicamente delineando para nós a diferença da alma, a diferença do espírito, o corpo, os três incorruptíveis diante do Senhor, na vinda dele. Isso é muito tremendo. Nós temos que andar no Espírito. Segunda advertência: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Não apagueis o Espírito, quer dizer, considere e leve a sério o que o Espírito de Deus fala com você. Considere a voz do Espírito falando com você. Obedeça a Ele. Amém? Isso é muito forte. Muito forte. Essa é a maneira de nós não apagarmos o Espírito, porque se o Espírito Santo habita em mim e Ele fala comigo e eu não ouço, eu estou apagando o Espírito. Eu estou apagando o Espírito. Não estou considerando. Precisamos manifestar o fruto do Espírito, que também está no livro de Gálatas, né? O fruto do Espírito. E o Espírito Santo, nessa comunhão, nessa intimidade que nós vamos tendo com Ele, Ele vai nos levando a toda a verdade, Ele vai curando a nossa vida, restaurando
os muros caídos da nossa existência, fechando as brechas, curando a nossa alma, restabelecendo todas as coisas conforme a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amém? Relacionamento com o Espírito Santo. Você tem um problema na alma, você tem uma enfermidade na alma. Todos nós passamos por coisas na vida. Hoje se fala tanto em depressão. E realmente é um problema sério. Ainda mais com a pandemia. O que cresceu de consultório, de médico atendendo psiquiatra, psicólogo. É uma realidade entre nós. Mas a palavra de Deus tem poder para nos curar. Amém? Terceiro ponto. Vou lembrar aqui. Primeiro ponto, receber o Espírito Santo. Segundo ponto, ter comunhão com o Espírito Santo. Desenvolver esse relacionamento com Ele. Terceiro ponto, uma manifestação dos dons. A manifestação dos dons. A capacitação para ter um chamado. Ah, mas eu não tenho chamado. Todos nós temos um chamado. Seja você de 100 anos, você de 15 anos, você de 30, você de 40, você sendo o pastor, você sendo a pessoa da área administrativa, você estando aqui tocando, outro cantando, você tem um chamado diante do Senhor. Amém? Você tem um chamado. Você tem um chamado. Logo que eu me converti, recebi uma palavra profética lá em Maringá. Eu chamo Maringá a terra do fogo, porque as igrejas lá são quentes no espírito. E eu morava aqui. Eu moro aqui desde 1970. Eu sou de Minas Gerais, eu e a Denise. Mas nós moramos aqui desde 70. Meu pai tinha uma farmácia bem nessa direção aqui, pastor. Ali, entre a Tropical e a Pitol, esqueci o nome. Nós moramos bem ali, pertinho daqui. Meu pai tinha uma farmácia ali, farmácia Droga Nova. Meu pai. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra, mas eu preguei durante 15 anos na sala de aula. E lá em Maringá eu recebi uma palavra. Na tua profissão virá uma multidão. Eu não entendi nada. Falei, na minha profissão vem uma multidão. Que multidão que é essa? Eu não sabia de nada. Logo que eu me converti, 36, 37 anos atrás. E nos últimos 15 anos, o Espírito Santo chegou bem pertinho, sabe? Mas bem aqui e falou, abre a tua boca que o teu tempo está acabando na sala de aula. Você vai se aposentar, abre a tua boca. E teve um ano, meus irmãos, eu conto isso e eu choro. Porque quando você sabe que o inferno é real, que as almas estão indo para lá, você não consegue ficar calado. Desculpe a minha empolgação, não sei se é. Teve um ano que 150 alunos se renderam a Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor, porque não é na minha força, não é na minha capacidade, nenhuma. Mas é na vontade, é na disposição que o Espírito Santo te dá. E se você nega aquilo, você passa por essa vida e chega lá no tribunal de Cristo. Cadê o galardão? Mas era para você abrir a boca e você não abriu a boca. Amém, Deus sabe. Então a manifestação dos dons, no capítulo 12 de Romanos, se eu não me engano é Coríntios, espera aí, só um minutinho, meus irmãos. Ali tem os 9 dons, acho que eu escrevi errado, mas tudo bem. Sim, é Coríntios, 1 Coríntios 12. Eu passei a limpo e acabei errando. Sim. Isso, capítulo 12 de 1 Coríntios. Logo ali no início, antes de Paulo falar sobre a unidade da igreja orgânica e tal, ele fala dos 9 dons. E eu separei aqui em 3 grupos.
Dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dons de poder, fé, cura e milagres. Tudo isso está disponível para você, para mim, para a igreja. Amém? Dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. São dons que você recebe do Espírito Santo na tua caminhada com Ele, visando o aperfeiçoamento no teu chamado, a capacitação do teu chamado, para que você alcance o propósito de Deus em todas as coisas. E através desses dons manifestam-se as virtudes e também os talentos. Efésios 4, capítulo 4, verso 11, fala também dos dons ministeriais, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta. Outros dons de governo, administração, de socorros, de misericórdia, diaconato, presbitério, obras sociais, limpeza, ministério, administração, ministério infantil, adolescentes, jovens, louvor, exortação, hospitalidade. Tudo isso é desenvolvido através do agir de Deus em nós. Nossa, é muita coisa. Ela falou coisa demais ali, até cansei. Mas é uma vida de aventura com o Senhor. É uma vida de glória com o Senhor. É uma vida que você está sendo realmente trabalhado pelo Espírito Santo. Em você há algo acontecendo para que através de você as coisas de Deus continuem fluindo e acontecendo também. Não tem como nós alcançarmos alguém se nós não formos alcançados. Não tem. Quarto ponto, eu estou terminando. Andar na liderança do Espírito. Primeiro ponto, receber o Espírito. Segundo ponto, ter comunhão com Ele, desenvolver um relacionamento com Ele. Terceiro ponto, a manifestação dos dons, a capacitação para o chamado. E o quarto ponto, andar na liderança do Espírito Santo. No capítulo de Atos, número 13, o capítulo 13 de Atos, melhor dizendo, acontece algo muito interessante que me chamou a atenção. Capítulo 13, o verso 2 ao 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu separo aqui. Disse o Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Eles estavam sob a liderança de quem? Do Espírito Santo. Capítulo 16 de Atos, o verso 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Impedidos pelo Espírito Santo, e o Espírito de Jesus não permitiu que fossem. Eles estavam sob a liderança do Espírito Santo. Amém? Jesus experimentou isso. Mateus no capítulo 4, quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo, capítulo 4 de Lucas também relata isso. Cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ali ser tentado pelo diabo. Em tudo em nossas vidas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Em tudo, tudo é tudo. Busque-o, consulte o Espírito Santo. Fale com Ele. Ouça a sua voz, receba a sua direção, encha-se dele mais e mais.
É uma fonte inesgotável. A palavra diz que Ele não nos dá o Espírito por medida. Ou seja, você vai receber só isso aqui. Daqui para cá, não. Agora essa parte aqui eu vou dar só para fulano. Mas vai ter só essa parte. Não. É à medida que eu busco, é à medida que eu me disponho, é à medida que eu obedeço. É à medida que eu me envolvo com a vida de Deus, com a palavra de Deus. É à medida que eu estou na presença dEle. Que eu dou lugar para Ele na minha vida. É uma fonte inesgotável. Amém? Não podemos agir, meus irmãos, por impulso, guiados pelas circunstâncias e situações. Nós não podemos tampouco nos guiar por nós mesmos. Não podemos nos guiar por nós mesmos. O Espírito Santo está na terra, na igreja, conosco e habita em nós. Só erra o caminho quem quiser. Se quiser acertar o alvo, envolva-se com o Espírito de Deus. E para terminar, nós recebemos o Espírito Santo, nós desenvolvemos um relacionamento, uma amizade e um relacionamento com Ele. Aí há a manifestação de dons, capacitação para o chamado. Andamos na liderança do Espírito Santo. E aí, com tudo isso acontecendo na nossa vida, nós aprendemos a nos mover com ousadia e intrepidez no Espírito. A igreja não pode ser uma igreja apática, uma igreja apagada. Eu vou dizer com todas as letras, que eu sinto muita liberdade no Espírito de dizer, nós não podemos ser religiosos mais. Chega disso. Amém? E eu relato aqui, Pedro, em Mateus, capítulo 14, andando sobre as águas. Vou falar um pouquinho de Pedro. Quando ele reparou nas ondas e no vento, ele começou a afundar. Jesus vem e fala, homem de pequena fé. Né? Pedro era antes do Pentecoste. O Espírito Santo estava com ele. De repente, Jesus vai preso. E lá naquela situação no Getsemane, ele pega a espada e arranca a orelha do Malco. Temperamento forte, pescador. Mas aí eu vou lá para Atos, no capítulo 4. Esse eu quero ler bem rapidinho, para terminar. Atos no capítulo 4, o verso 13. Pedro e João perante o Sinédrio. É aquela situação. Porque as autoridades de Jerusalém, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, começaram a interpelá-lo. Começaram a inquiri-lo. E Pedro dá a sua resposta. Eu não vou ler tudo aqui. Pedro dá a sua resposta. E João também. E no verso 13, eu quero ressaltar. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles não estavam ali como eles estavam antes. Eles estavam ali cheios do Espírito. Quem anda com Jesus, é cheio do Espírito Santo. Amém?
Quem anda com Jesus é cheio do Espírito Santo. Então, o que nós vimos aqui? Não mais aquele Pedro medroso, não mais aquele homem impulsivo, nervoso, inclusive, ressaltando aqui que eu coloquei, esqueci, pulei, negou Jesus 3 vezes. Vocês sabem toda a situação. Ali um homem intrépido, defendendo o Evangelho, defendendo a Jesus, falando com ousadia diante do Sinédrio. A outra situação, vou voltando agora, Atos 3, capítulo 3, o verso 6. Esse é um dos textos que eu mais amo na palavra, porque é uma necessidade tão grande da humanidade. E nós temos visto muitas curas, viu, irmã? Esse é um texto tremendo. Quando eles estão indo, Pedro e João subindo para a hora nona lá no templo, para a oração da hora nona, e um homem de coxo ali, de nascença, era levado e colocado na porta do templo, e pedindo esmola, e quando Pedro e João chegam, ele pede a esmola, olha para eles, esperando receber alguma coisa, e nesse verso 6, que é uma explosão do Espírito de Deus aqui, Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Isso você só vê no poder do Espírito Santo de Deus e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei um parênteses aqui, porque hoje à tarde eu meditava nessa palavra, estava toda preparada já, mas eu fui orar e o Espírito Santo disse: quando você chegar nesse ponto, você diz à igreja: é nesta dimensão que eu quero que eles andem. Amém? Receba. Eu também preciso. Tenho procurado andar, mas todos nós temos dimensões maiores em Deus para alcançar. Amém? E para terminar, o último texto, Atos 2, o discurso de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo. A autoridade, o revestimento, ali ele estava, Pedro, o homem, o apóstolo, o pescador, o antigo pescador, ainda era casado, devia ter filhos, tinha sogra, tinha esposa, nós conhecemos a história, um homem comum, um apóstolo do Senhor Jesus, mas cheio de Deus, cheio da presença do Espírito. Meus irmãos, não dá para vivermos nessa terra hoje de outra forma. A igreja que Jesus vem buscar é a igreja que nasceu em Pentecoste. É a igreja cheia da presença de Deus. É a igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja realmente que anda na dimensão da fé, da palavra. Amém? Eu estou muito empolgada aqui, eu sou desse jeito mesmo, viu? Pastor Gonçalo fala comigo assim: o púlpito é de acrílico, Deise, mas ele aguenta você. Esse aqui eu estou me sentindo um pouco mais segura. Porque às vezes é questão de professora, sabe? Vamos sentar, fala aí. A gente vai pegando o jeito. Mas eu me empolgo, porque o Espírito Santo se move dentro da gente. Amém? Eu quero deixar um versículo com você. Judas 20. Vamos ler? Judas 20. Está lá antes de... Como diz um pastor muito amigo meu, com quem eu faço um curso há 4 anos, lá do Nordeste, ele diz assim: está entre Gênesis e Apocalipse. É a última carta, né? A última epístola de Judas antes do livro de Apocalipse. Verso 20 e 21. Algo que para mim
há uns 15 anos, de 20 anos para cá, tem sido um divisor de águas na minha vida. Vós, porém, amados, ele estava falando dos que promovem divisões sensuais, pessoas que não têm o Espírito. Aí, quando ele fala sobre isso, no verso 20, ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que é orar no Espírito? Orar em línguas. Orar em línguas. Perceba que ele não está nos 9 dons ali. Mas quando o Espírito vem, quando o Espírito Santo vem sobre alguém, em todas essas passagens bíblicas, tem uma ali que eu não li, né, que Paulo chega diante de um grupo de irmãos que haviam se convertido, e ele diz: recebeste o Espírito quando creste? Não, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E impuseram-se as mãos sobre eles, e eles foram batizados no batismo de João para arrependimento, mas naquela hora ali eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Gente, o dom de línguas é fundamental para o nosso crescimento. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, diz a palavra. Mergulhe no Espírito Santo e viva as maiores aventuras que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Amém? Eu só quero testemunhar algo, porque a irmã falou do seu sogro. Minha tia de 82 anos, apareceu um câncer no intestino, final do ano passado, e ela está completamente curada. Inclusive, nós estamos usando máscaras aqui por causa dela. Não temos medo do Covid, não. Mas ela está assim, passou por 2 cirurgias, pastor. Uma para retirada do câncer no intestino. Usou bolsa de colostomia 2 meses e recentemente fez a cirurgia para voltar o intestino ao normal. E ela não tem nenhuma comorbidade, nenhuma. É uma pessoa mais elétrica do que eu. E ela viaja sozinha e tal. Mas ela teve que passar por esse tratamento e o Senhor a livrou completamente do câncer. De um modo extraordinário, poderoso. Tudo é possível àquele que crê. E ela só tem 82 anos. Eu agradeço muito a oportunidade, pastor. Desculpa se eu passei um pouco do horário previsto aí. Me sinto muito honrada, muito feliz. Viu? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um grande abraço, tá bom? Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.